principal, pergunta do breve catecismo, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar para sempre. E a Bíblia diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estamos aqui para glorificar o Senhor e para buscá-lo sempre, mais e mais. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. Em Mateus capítulo 21, nós estaremos lendo a partir do versículo 12 até o versículo 17. E hoje nós iremos falar sobre Jesus purifica o templo. Mateus capítulo 21, 12 a 17. Vamos ler esse texto juntos para a nossa edificação. Mesmo assentado como os irmãos estão, que possamos ler esse texto. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua vida, leia. Esse texto vai aparecer aí na sua tela, compartilhe esse link com outras pessoas. E os irmãos, depois que ouvirem aqui, compartilhe também nas suas redes sociais a mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas e tocadas pela palavra de Deus. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves os que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos repetir o versículo 13, todos juntos, mais uma vez? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, ser um povo de oração. Estamos na Tua casa, casa de Deus, reunidos como povo de Deus para buscarmos ao Senhor. E agora queremos aprender, ó Deus, sobre esta purificação e o que isso significa para nós hoje. É o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor. Tua palavra diz que bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. E nós queremos ter um coração humilde, um coração limpo, Senhor, para te servir, com os nossos dons e talentos, para o louvor da Tua glória. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou esta passagem, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma das tendências humanas, meus irmãos, é o mau uso das coisas ou perverter o seu uso. Quando a gente vê, por exemplo, um carro, né, de uma prefeitura, tá, uso exclusivo para o poder público. Algumas pessoas, às vezes, usam aquele carro, né, com outra finalidade, não para o uso do poder público. De igual forma, o templo estava sendo usado de forma corrompida e desvirtuada. Por esta razão, Jesus ficou indignado quando entrou no templo e observou o seu mau uso. Então, ele expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Ele derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro, eram cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas, segundo o evangelista Marcos, em versículo 16 do capítulo 11 de Marcos. E ele ensinava a todos, as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. O templo, meus irmãos, era o centro da vida judaica, a essência do que significava ser judeu.
O templo era o orgulho nacional de Israel. A enorme área sobre a qual ele foi construído era um quadrado medindo 330 metros de cada lado. Era cercado por uma parede enorme, maciça. E havia um amplo espaço exterior chamado o Pátio dos Gentios. E ele não podia sair daquele lugar, o gentio, o estrangeiro só podia estar ali, é o lugar para evangelizar o estrangeiro. Nele podia entrar qualquer pessoa, judeu ou gentio, mas deste lugar o gentio não podia ultrapassar sob pena de morte. Se ele ultrapassasse para o local do átrio dos israelitas, esse gentio poderia ser expulso e apedrejado fora, né, daquele ambiente ali, sendo apedrejado. O seguinte pátio era o pátio das mulheres. Era também assim chamado porque as mulheres não podiam passar dali, a não ser que tivesse ido realmente oferecer um sacrifício. Logo, vinha também o pátio dos israelitas. E aqui era onde se reunia as grandes reuniões. E ali os adoradores entregavam as suas ofertas aos sacerdotes, onde eles ofereciam um cordeiro, ofereciam também um novilho ou uma pomba, segundo as suas posses e as suas possibilidades. O pátio mais interior era chamado também o pátio dos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam entrar neste lugar, onde estava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e assim uma vez no ano. E ali, no lugar santo, né, também tinha a mesa da proposição, o altar do incenso, o candelabro e o altar dos sacrifícios. E esse incidente que nós acabamos de ler aqui, ele teve lugar no pátio dos gentios. A festa da Páscoa estava prestes a começar e por isso havia milhares de peregrinos na cidade no tempo, pessoas que saíam de todas as partes do mundo e iam para Jerusalém, né, para prestar o seu culto e oferecer um sacrifício, oferecendo um cordeiro no dia da Páscoa. E Jesus, então, ficou indignado ao ver a condição do lugar sagrado, uma vez que o legítimo uso do templo estava corrompido e pervertido. E por essa razão, Jesus expulsou tanto os compradores quanto os vendedores. O templo já não estava cumprindo a finalidade para a qual fora construído. Eles estavam ali colocando no pátio dos gentios os animais e também fazendo deste pátio um lugar de comércios. E nós podemos ver que após a purificação do templo, Jesus ele cura os enfermos, os cegos e os coxos, e aceita os louvores das crianças que estavam cantando Hosana ao filho de Davi. E a grande ideia dessa passagem é que Jesus, o rei, purifica o templo, sara os doentes e aceita a adoração do seu povo. Vamos ver isso comigo? Jesus, o rei, purifica o templo, sara os doentes e aceita a adoração do seu povo. Aqui aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que Jesus é o rei que purifica o templo. Vamos ver isso? Jesus é o rei que purifica o templo. Jesus está agindo com toda a autoridade como o Messias. E por isso ele é reconhecido como o filho de Davi. Por isso as crianças que estavam cantando Hosana ao filho de Davi. Por isso aquela multidão, quando entrou em Jerusalém, entrou cantando Hosana ao filho de Davi. E agora Jesus demonstra esta autoridade no templo, porque a tarefa do rei, dos descendentes de Davi, era zelar pelo culto a Deus. O culto a Deus deveria ser um culto correto, um culto aprazível ao Senhor. Todas as vezes que Israel tinha um rei infiel, Israel
ia para a idolatria, começava a adorar outros deuses. Quando existia um rei fiel como Josias, o templo era purificado, a adoração era feita de forma correta, o culto era feito de forma prescrita e agradável ao Senhor. Então, Jesus, meus irmãos, estava fazendo aquilo que ele deveria fazer como rei. E Jesus era o rei de Israel. Jesus estava denunciando o mau uso do templo, o uso equivocado do templo. E como rei, e ele representa a justiça de Deus, ele deveria zelar pelas coisas de Deus, e ele deveria zelar pelo culto a Deus. Jesus, o rei perfeito, estava banindo o culto impuro, um culto que não agradava a Deus. Os líderes religiosos, eles impediam que os gentios prestassem o seu culto a Deus na única área do templo acessível a eles. Era o lugar da evangelização, era o lugar onde os gentios, os povos pagãos, iam para ouvir a lei, para prestar o seu culto a Deus. Por essa razão, Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar a todos os que compravam e vendiam naquele lugar. E Jesus diz: aqui não, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de missões, aqui é lugar de evangelização. O lugar dos gentios, meus irmãos, conhecer o Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro, era lugar para que eles pudessem ter o conhecimento da lei de Deus e da revelação de Deus. Por isso, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Marcos diz que era uma casa de oração para todos os povos. E então, eles transformaram este lugar de adoração em oportunidade de fazer negócio. Uma vez que o adorador tinha que trazer um cordeiro para o sacrifício da Páscoa, e eles viram então uma oportunidade de oferecer na área do templo a venda de animais para o sacrifício, só que com um preço superfaturado. O problema não era vender o animal, o problema é que o preço estava superfaturado. O problema não era vender o animal, só que eles estavam usando o espaço dos gentios, o átrio dos gentios, para fazer esse comércio na casa de Deus. E aquilo que era para ser um símbolo de esperança de Israel, se transformou num negócio lucrativo. Eles estavam cobrando uma taxa exorbitante para fazer uma transação cambial. É como se você fosse viajar para os Estados Unidos, você tem que converter a sua moeda, né, o real, em dólar, para que você possa adentrar nos Estados Unidos. Ou se você for fazer uma viagem para o Chile, você tem que, então, transformar o real em peso, a moeda que aquele país aceita, para que você possa comprar e vender. Então, aqueles que estavam saindo de outros países tinham que transformar, então, a moeda do seu país na moeda que era aceita, era recebida e nessa transação cambial em Israel. Eles não aceitavam outra moeda, tinha que ser a moeda, né, que os judeus negociavam em Jerusalém. Os peregrinos de outros lugares tinham que trocar, então, a sua moeda pelo dinheiro judaico. Assim, meus irmãos, os cambistas, eles trocavam dinheiro estrangeiro pelo judaico, cobrando uma taxa elevada por essa transação cambial. Por isso Jesus também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus então virou as mesas e expulsou os cambistas, bem como aqueles que vendiam pombas. Jesus acaba com a exploração comercial e cambial dentro do templo, e Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores.
Jesus, ele lembrou aos transgressores o que estava escrito nas Escrituras. Querem ver um texto? Veja Isaías, ele está citando exatamente o profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, vai aparecer aí na sua tela, abra a sua Bíblia. Isaías 56, verso 7, o que diz o texto? Diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus está citando o profeta Isaías. Em outras palavras, Deus havia designado o templo como um local onde todas as pessoas de todas as nações pudessem buscar a sua graça pelo arrependimento e oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não só para os judeus, mas para todos os povos da terra. Veja o propósito missionário do templo. Não era só para ser um local para o povo judeu, mas para todos os povos da terra. E aí Jesus fala assim: vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Uma citação de Jeremias 7,11. Abra sua Bíblia em Jeremias 7,11. Veja o que está escrito aí, Jeremias 7,11. Vamos ler comigo? O que está escrito? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Covil aqui é um lugar onde os salteadores se escondem. Vocês viram, o Hezbollah tinha um bunker debaixo do hospital em Hamas, onde eles estavam guardando 500 milhões de dólares. Um dinheiro que poderia ser usado para a saúde, eles estavam ali para sustentar o terrorismo. Era um covil, um lugar onde os salteadores se escondem. Em outras palavras, os líderes religiosos estavam usando o templo para se esconder, para esconder os seus pecados, usando o próprio templo para ser um covil de salteadores. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, ele disse que a casa de Deus deve ser um lugar de oração, de arrependimento. Aqui deve ser um lugar de contrição, um lugar de entrega a Deus, um lugar de buscar o Senhor. Veja 1 Reis, capítulo 8, quando ele construiu o templo de Salomão, o templo para a glória de Deus. Veja o que diz 1 Reis 8, 33 e 34. O que diz o texto? Diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Era um lugar de contrição, um lugar de oração, um lugar de voltar o coração para Deus, de buscar a face de Deus. Além do mais, ele disse que a casa de Deus deve ser um lugar de missões. Quando ele construiu aquele templo, ele construiu para ser um lugar de evangelização para todos os povos. Veja o que diz 1 Reis 8, 41 a 43, diz assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então o templo que foi erguido, foi dedicado para a glória de Deus, para a evangelização de todos os povos, para que todos os povos possam conhecer o nome do Senhor. No entanto,
Israel estava usando mal as suas formas de adoração, como um modo de encobrir as suas transgressões. Eles estavam usando o templo como um atalho para carregar as suas mercadorias. Onde está a reverência para com as coisas de Deus? Eles usavam a passagem por dentro da área do templo como um caminho mais curto para carregar as suas mercadorias e fazer da casa de Deus um comércio. Jesus, meus irmãos, se ira com aqueles que perderam toda a percepção do sagrado, todo o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Por isso Jesus, ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Querem ver isso? Veja comigo em Marcos, no evangelho paralelo, no evangelho onde nós podemos ver que trata desse mesmo assunto. Veja o que está escrito em Marcos 11:16. Vamos ler comigo? Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Eles estavam fazendo a casa de Deus como se fosse uma rodoviária. Estavam então quebrando o princípio do temor, da reverência a Deus e atrapalhando o culto. Além do mais, meus irmãos, a purificação do templo era um ato profético. Jesus é o profeta dos profetas. Jesus estava chamando o seu povo ao arrependimento. E aqui nós temos o cumprimento da profecia de Malaquias, no capítulo 3, verso de 1 a 5. E nós podemos ver isso no verso 3 e 4 de Malaquias, capítulo 3, diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Jesus veio para purificar o seu povo, veio para purificar os filhos de Levi. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Jesus, como profeta, ele estava denunciando o pecado do povo, conclamando ao arrependimento. Essa foi a missão de Jesus, chamar o povo de volta para Deus, para que eles pudessem temer a Deus, obedecer a Deus e amar ao Senhor, e ter um culto correto ao Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus é o rei que cura os enfermos. Vamos ver isso comigo? Jesus é o rei que cura os enfermos. Veja o que diz o verso 14, Mateus 21:14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. A presença de Jesus, meus irmãos, é a presença de poder. O Senhor Jesus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para quem mais eles deveriam ir? Eles deveriam correr para Cristo. Enquanto algumas pessoas são expulsas, outras são bem-vindas. Jesus expulsa aqueles que profanam o templo, mas se mostra gracioso com aqueles que o buscam humildemente. Vejam bem que os coxos e também os cegos buscaram a Cristo. Jesus em nada mudou, meus irmãos, ele continua sendo o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Uma vez que a casa de Deus estava purificada, agora ela se transforma na casa de misericórdia. Os coxos, os cegos são curados. Aqueles que viviam na escuridão contemplaram a luz. Aqueles que viviam num corpo entrevado passaram a andar, cumprindo assim a profecia de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas
Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De igual forma, nós também entramos na Assembleia dos Santos, sabe como? Espiritualmente nós estávamos cegos e coxos, mas Jesus abriu os nossos olhos, mas Jesus nos curou no nosso coxear. Nós estávamos andando desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus continua chamando os pecadores assim, e ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus é o Rei digno da nossa adoração. Veja o que diz o verso 15 e 16. Vamos ler o que está escrito nesses dois versículos. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Enquanto os principais sacerdotes e escribas estavam furiosos com as maravilhas de Jesus, que Jesus fazia, as crianças clamavam: Hosana ao filho de Davi. As crianças estavam adorando ao Rei Jesus. Enquanto os líderes religiosos estavam enfurecidos, as crianças estavam exaltando o Rei da Glória. Enquanto os principais sacerdotes e escribas estavam querendo que Jesus calasse a voz dos pequeninos, Jesus citou para eles as Escrituras. Ouves os que esses estão ouvindo? Jesus respondeu citando o Salmo 8, verso 2. Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Meus queridos irmãos, é bom levar desde cedo as crianças à casa de oração. Devemos trazer os nossos filhos à casa de oração. É bom. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós devemos conduzir os pequeninos à presença de Deus. Devemos ser como essas crianças, meus irmãos, em nossa fé, e gritar em alta voz: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o Rei da Glória. O templo é o lugar de louvar e adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Mas o louvor não é algo que devamos guardar dentro de nós, no silêncio. Nós devemos manifestar a nossa alegria, a alegria da nossa salvação. Como templos de Deus, nós devemos nos transformar em caixas acústicas perfeitas e proclamar que Jesus é o Rei e Senhor, de modo que a nossa mensagem seja conhecida por todos, para que todos os povos possam conhecer o Senhor. Por fim, meus irmãos, Jesus ele não perdeu o foco, discutindo com os críticos de plantão. Em vez de fazer isso, Jesus deixou a Escritura ter a última palavra. Nunca leste o que está escrito no Salmo 8, verso 2? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Então ele voltou para Betânia, onde ele passou ali a noite. Jesus estava na sua última semana na terra, na festa da Páscoa, ali em Jerusalém, e perto de Jerusalém, em Betânia. Betânia tinha de 2 a 3 quilômetros de Jerusalém, e Jesus então foi para Betânia, provavelmente na casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, e ali ele encontrou amor e compreensão, porque esta família era uma família que tinha o seu coração rendido a Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que não há de ficar na casa de Deus o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Diz o salmista Davi, no Salmo 101, verso 7, esses que ficam mercadejando a palavra de Deus, não ficarão na casa de Deus.
esses que ficam fazendo da casa de Deus uma exploração, uma casa de comércio, não permanecerão na presença de Deus. Jesus fez uma limpeza do templo. E Jesus continua fazendo isso, meus irmãos, na história. A reforma protestante do século XVI foi um protesto contra o tráfico de indulgências que profanava e degradava a fé cristã. Porque Tetzel falava o seguinte: ao tilintar de vossas moedas no fundo da gasofilas, as almas sairão do purgatório e adentrarão no reino de Deus. Mas isto era uma mentira. Porque nós não somos comprados, não é com dinheiro, não é com ouro, não é com prata, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E por isso então Lutero afixou no dia 31, de outubro de 1517, as 95 teses defendendo a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. E então, o sola escritura foi uma volta a Deus, porque o nosso culto é um culto prescrito, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não existe avivamento da igreja sem Bíblia e oração. E o Senhor Jesus então diz: a minha casa é casa de oração para todos os povos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Como usar o templo de Deus como Deus quer? Em primeiro lugar, zelando pela verdadeira adoração. O culto é para a glória de Deus. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para exaltá-lo. O nosso culto não é para entretenimento. Não é para ser, algumas pessoas estão colocando paredes pretas, alguns que até colocam um globo giratório, no momento do culto, para atrair as pessoas, para atrair a juventude. Nós somos atraídos pela palavra de Deus. O nosso culto tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não devemos permitir que os ídolos de gesso, de pedra, de cobre, estejam no templo de Deus. Porque a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem deságua debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem como, meus irmãos, nós devemos também tirar os ídolos do nosso coração. Cuidado com os ídolos do coração, a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro, a exploração da fé. Os sacerdotes e líderes religiosos, eles estavam vendendo animais superfaturados e trocando dinheiro estrangeiro pelo judaico, cobrando uma taxa elevada por essa transação cambial. Estavam explorando a fé. E Jesus reprovou a fraude, especialmente a fraude religiosa, e exigiu honestidade, transparência, verdade. Por isso Jesus fez uma limpeza no templo. E nós devemos pedir a Deus, meus irmãos, para limpar o nosso coração de toda idolatria. Os judeus estavam fazendo mau uso do templo e seus símbolos. O templo apontava para Cristo. E esse era o lugar de encontro com Deus. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus, meus irmãos, era o grande sacrifício. O templo era o lugar do sacrifício. Jesus é o grande sacrifício, o Cordeiro da Páscoa. E esse era o lugar onde se encontrava também o candelabro, ali tinha o candelabro, e Jesus é a luz do mundo. Esse era o lugar onde tinha os pães da proposição, e Jesus é o pão da vida. Jesus é o Senhor do templo. Que Ele seja o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida. Que as nossas vidas possa ser um sacrifício de louvor a Deus, que nós possamos cultuar o Senhor, que o nosso corpo seja
sempre dedicado ao Senhor, porque nós somos o templo de Deus, nós somos o santuário de Deus, e Deus habita não no prédio, Deus habita em nós. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes sobre a sua igreja, e nós temos o Espírito Santo. E onde estivermos reunidos para adorar a Deus, ali está o Senhor conosco. Porque o Senhor Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos o santuário de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos batizados com o Santo Espírito da promessa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos, não atrapalhando que os povos se aproximem de Deus. Nós não podemos ser pé de tropeço para os não crentes. Nós devemos ser pé de passagem. E esse mercado religioso ficava no átrio do gentio, justamente no lugar onde os judeus deveriam estar realizando um trabalho missionário sério. Não poderia ter ali pombas, ovelhas, cabras, bois, no átrio dos gentios. Aquele local era o local da evangelização. Em vez de ser usado para os trabalhos missionários, o pátio dos gentios estava sendo empregado para negócios mercenários. A igreja, meus irmãos, existe para os de fora. Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo não era uma propriedade exclusiva dos judeus, de Israel, mas testemunho para as nações, lugar onde todas as pessoas, onde todos os que amam o nome do Senhor podem prestar-lhe culto. Jesus é o Rei das nações. Mateus é o evangelho do grande rei. Por isso, quando Jesus terminou o seu evangelho, ele diz o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos ser canais de bênçãos para todas as nações da terra, assim como o Senhor disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas os judeus pensavam que a salvação era só para eles, era só para Israel. Por isso, naquele local, do átrio dos gentios, eles colocavam ali os animais, para atrapalhar o culto a Deus, para que os gentios não fossem evangelizados, porque eles pensavam, os gentios são imundos, são piores do que os animais, e nós iremos usar esse local. E Jesus então os expulsou dali, aqueles que vendiam, aqueles que compravam, e Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hoje eu compartilhei com o pastor Rui, que eu li um comentário do C.R. Sproul, dizendo que uma pessoa passou na frente do templo dele e estava fechado. E ele perguntou assim, lá não abre para oração, não? Aí ele falou assim, não abre por causa da segurança, tem muita segurança, e deu muitas desculpas, né? E ele ficou pensando que o templo não é local apenas da pregação, mas a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí eu fiquei imaginando aqui, meus irmãos, fiquei imaginando da gente poder fazer aqui um cenáculo de oração, onde o templo fica aberto para oração, durante o dia também, onde as pessoas possam passar, para colocar, quem sabe, num caderno o seu pedido de oração, e se ajoelhar diante de Deus, e suplicar a Deus pela família, suplicar a Deus pelos missionários, suplicar a Deus pela nação, suplicar a Deus pelas crianças, suplicar a Deus pela liderança da igreja, suplicar a Deus para que haja um avivamento, porque não existe avivamento no Brasil, numa igreja, sem oração e sem Bíblia, sem pregação da palavra de Deus. Por isso nós devemos conjugar a oração com a pregação.
para que possamos experimentar em nossos dias um grande avivamento na história da igreja. E que a nossa igreja seja conhecida um lugar onde o povo vem para orar, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus e para buscar a face do Senhor. E que Deus nos dê essa bênção, para que a gente não tenha apenas o cenáculo da oração, de manhã no domingo, ou à noite, no momento do Projeto Ana, mas que a gente tenha o nosso templo aberto para oração, também durante o dia, para que as pessoas possam clamar ao Senhor. Eu sei que nós temos os nossos grupos de oração, os grupos de intercessão, que nós oramos em casa, mas que a gente possa ter sempre um templo também dedicado a Deus para a oração. Sejamos um povo que possa clamar ao Senhor. Nós gastamos tantas horas, às vezes, nas redes sociais, na televisão, e às vezes jogando conversa fora. E a gente precisa buscar mais a face de Deus, para experimentar mais de Deus, e ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida e na nossa família. Nós devemos ser um povo de oração. A minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. Que Deus nos abençoe. Vamos